Boa noite, né? Boa noite a todo mundo que acompanha a gente aqui. Sei que é um momento, já tive desse lado, né? Já tive do lado aqui de quem vai participar na perspectiva do concurso ou de fazer o concurso, né? Ou no aguardo aí do cadastro de reserva. A gente vai falar um pouco sobre isso. Essa live aqui, para vocês entenderem a importância que o tema tem para a gente também, é a primeira live, né, que a ANASEG está fazendo. A gente recebeu muitas dúvidas e muitas questões, e aí a gente achou que para resolver deveria ser no atacado, né? Então a importância da gente conversar aí, né, e tá fazendo essa construção aí. Me chamo Jorge Og, né, sou assistente social do INSS, analista com formação em serviço social desde 2009, INSS, estou completando aí 17 anos de INSS e participei de várias gestões, né, principalmente na área dos serviços previdenciários, que é na área do serviço social e na área de reabilitação profissional. E auxiliei na construção do concurso de 2015 e no concurso atual. Tive uma participação nesses processos, né? Acompanhei também o processo, o último concurso de técnicos do Seguro Social também, né? A solicitação de excedentes. Então, acompanhei de perto esses processos e tenho uma experiência, né? Me julgo assim, nesses processos no que se refere a concurso. Então, sem dúvida nenhuma, a gente, enquanto ANASEG, Associação Nacional de Analistas do Seguro Social, associação com a qual eu sou presidente, vou falar um pouco delas para vocês, ela tem uma contribuição a dar nesse sentido, porque como eu falei em outros momentos, né, o concurso público, primeiro que o concurso de analista é um pleito da ANASEG, desde a sua formação, né, e também é o interesse de que o cargo se mantenha forte, né, dentro da instituição, e a instituição se mantenha forte como um todo. Então, concurso público, ele traz isso, né? Ele traz a pujança para o órgão, né? A política pública, a gente tem uma necessidade grande de servidores dentro da política pública, então é importante que a gente tenha, né, essas pessoas, né, concurso público para as nossas áreas. Então, a gente fica muito feliz com isso, mas não basta o concurso público, né? A gente tem que chamar os colegas, né? Os colegas têm que vir para o INSS. E é a partir daí que a gente, com essa força de trabalho, a gente consegue fortalecer, inclusive enquanto associação. Então, por isso que a gente dá tanta importância. Falando um pouco sobre a ANASEG, eu sou presidente da ANASEG, né, nesse mandato 2026-2027, e a ANASEG é uma associação que ela surge, né, o cargo de analistas do Seguro Social é um cargo de 2003, um dos primeiros concursos ali de analistas, embora os assistentes sociais, fisioterapeutas e outros cargos, né, de engenharia também fossem anteriores a 2003, mas concurso com essa nomenclatura, né, a partir da norma que instituía a nossa carreira, é de 2003. Então, desde 2003, embora existisse o cargo de analista do Seguro Social, nós nunca tivemos uma representação. E a gente sentia muita falta disso nas mesas de negociação. Então, as mesas de negociação sempre traziam pleitos generalistas, né, e, em sua maioria, pleitos para outros cargos. E dificilmente viam pleitos para os cargos de analista do Seguro Social. E aí os servidores sentiram a necessidade de criar uma associação própria, uma entidade própria, até o caráter sindical, que pudesse ser nem melhor nem pior que nenhuma, apenas diferente, na perspectiva de que sinalizasse, né, os nossos problemas e o que também os analistas tinham a falar. A gente via sempre comitês, grupos de trabalho sem a participação de analistas, construção sem a participação de analistas. E isso vinha precarizando também o cargo, né? Eu costumo dizer que é muito comum você ver, né, na Receita Federal o analista, né, querer ascender ao cargo de auditor, né? Na Polícia Federal o agente querer ascender ao cargo de delegado. E como foi feito de uma forma muito precária, né, a formação ali do cargo de analistas, você não vê essa ascensão, esse interesse de ascensão, né, de outros cargos ao cargo de analista no INSS, porque realmente há ali confusão no que se refere a atribuições, né, a potencialidade de cada uma. Então é muito comum
você vê no INSS, embora você tenha ali, por exemplo, na área de TI, né, pessoas com formação, analistas com formação nas áreas de guarda-chuva de tecnologia da informação, mas as chefias serem pessoas que não têm formação nenhuma em tecnologia da informação. Isso você presencia em diversas áreas do INSS. Então, o grande pleito também da ANASEG, além de melhoria da carreira, de melhoria do cargo, é que os cargos de nível superior, os cargos que demandassem formação específica, fossem ocupados por esses profissionais, né, competentes e que pudessem preencher todo esse processo. E a ANASEG, ela surge, então ela surge aí há alguns anos com interesses de apontar, né, os interesses dos analistas do Seguro Social, e estamos aí punjantes, né, com várias inserções políticas importantes, ocupando vários espaços importantes, e já somos, né, mesmo com poucos anos, não com 30 e 40 anos, como outras associações ou sindicatos, mas já somos ainda as principais forças, né, dentro do Seguro Social, né, e do INSS. Então, vocês, quando entrarem no INSS, vocês vão ter acesso, né, à ANASEG, né, poderão participar da ANASEG, se associar, e vocês vão ver aí, né, o que a ANASEG, vocês já acompanham pelas redes sociais, né, e, enfim, pelo site também, vocês vão ver o que elas podem contribuir com vocês. Eu vou chamar aqui para conversa também a Delane, para vocês aí, vai entrar. E vou chamar outros convidados aqui também. Então, falei para vocês um pouco do que é a ANASEG, falei também um pouco. E aí, Delane, boa noite. Ei, boa noite, pessoal. Boa noite, Jorge. Tudo bem? Tudo bem? Eu vou pedir só para você falar um pouquinho mais alto, mas que eu também fui cobrado disso. Eu tô É, no fone aqui, mas será que agora ficou ótimo. Agora tá ficou bom? ótimo. Ah, então bom. Ficou ótimo. Ótimo. É, bom, Delane também é aí do nosso conselho consultivo. Se apresenta um pouco aí, Delane. Boa noite, pessoal. Então, eu sou a Delane, sou terapeuta ocupacional, analista com formação em em terapia ocupacional. Entrei no INSS em 2010. Atuo hoje na reabilitação profissional e estou aqui como conselheira consultiva aqui da ANASEG. E eu falei na outra reunião, né? Já fui um cadastro reserva, fiquei 2 anos esperando ser chamado, fui chamada no último minuto do segundo tempo, então sei exatamente o que vocês estão sentindo aí nesse momento, gente. Estamos aqui para somar. Legal, legal. É, eu vou resgatar um pouco para o pessoal também. Estou tentando aqui trazer o pessoal da comissão, só que a gente também está se habituando aqui com a ferramenta, né? Mas, enfim, estou dando meus cliques aqui, está aparecendo meu dedo, está valendo. Bom, eu acho que assim, algumas coisas são importantes para a gente falar, né? O resgate de um pouco do como é que se deu esse concurso. Tem colegas aí que participaram daquele processo, eu acho que é importante. Eu vou fazer um breve resgate, depois eu vou tentar incluir aqui as colegas que são tanto da comissão do cadastro de reserva de serviço social, quanto também da comissão do cadastro de reserva de fisioterapia, tá? É importante vocês conhecerem essas essas comissões. Elas são comissões que estão sempre com a gente está sempre reunindo com eles, tá? Foi formado por profissionais que estão no cadastro de reserva, a ANASEG não formou essas comissões, mas a gente está também dando atenção ao pleito, então a gente está sempre conversando, a gente fez reuniões, vocês viram nas redes sociais, e tem muita gente que segue a ANASEG e não segue as comissões. Então é importante que vocês sigam a comissão, que vocês se organizem enquanto isso, e não só assistentes sociais e fisioterapeutas, mas também, que são grande parte do concurso, mas os outros profissionais também, da área de engenharia, né, formação, graduação em direito, pessoal das áreas de tecnologia, porque o cadastro de reserva é para todos, né? Então a gente espera aí que, como deve ser grande, todos sejam chamados, né, nesse processo. Resgatando para vocês um pouco como é que foi esse concurso, né, informações assim que eu realmente vivi, né, e eu acho importante compartilhar com vocês, foi que em 2024, e em 2023, quando eu estava na chefia
do serviço social e da reabilitação profissional. Vou contar uma historinha breve de como surgiu esse concurso. Eu fui para uma reunião no Ministério, né? Fui com, inclusive não era, mas é o atual chefe de reabilitação profissional. E numa conversa com o secretário do Ministério, a gente falando das necessidades que a gente estava encontrando, né, ali na política de reabilitação profissional e serviço social. E aí o secretário falou que tinha encaminhado uma solicitação de concurso público para médicos, né, porque eles estão vinculados ao Ministério. E naquele momento eu falei, pô, que maravilha, abriu essa janela para a gente solicitar concurso. E ele me deu a notícia que a janela era até o dia seguinte. Eu fiquei super frustrado, porque quando você faz a solicitação de concurso, você tem que fazer uma nota técnica imensa, né? Com argumentações, dados, para essa solicitação de concurso. Então era muito difícil a gente conseguir fazer isso em 24 horas. E aí eu fiquei muito chateado com aquela informação, ele não me deu nenhum acalanto. Volto para o INSS, quando eu chego na porta do INSS, eu encontro, né, o diretor de logística do INSS, que depois veio a ser presidente, ele era presidente substituto na ocasião também, e ele me encontrou e falou, o que foi? Você está triste? Eu falei, não, cara, acabei de vir do ministério, e ele falou que abriu a janela para a gente fazer a solicitação de concurso, e aí eu não consegui fazer, 24 horas. Ele falou, como não? Porque eu falei, tem que tramitar, né? Essa tramitação é demorada. Ele falou, não, você vai fazer, me manda de madrugada, me liga, eu vou assinar, vamos correr com isso e vamos fazer. Ali me deu um ânimo. E aí eu realmente fui para minha sala, juntei toda a minha equipe de serviço social, reabilitação profissional. Falei o seguinte, cara, a gente vai ter que virar à noite se a gente quer concurso público, né? A gente vai ter que virar à noite. E aí, qual a escala que a gente fez? Peguei a minha equipe, era em torno de umas 10 pessoas ali. Quem tinha filhos pequenos, Delane não sabe dessa história. Quem tinha filhos pequenos, botava os filhos para dormir, enquanto quem não tinha ia trabalhando, ia fazendo a nota técnica, a gente botou no arquivo compartilhado. E aí, quando a gente botava os filhos para dormir, eu tenho filhas pequenas, quando eu botava minha filha para dormir, eu assumia o plantão de meia-noite até de manhã. E assim a gente foi fazendo a construção da nota técnica, viramos a noite ali fazendo e conseguimos entregar no dia seguinte. No dia seguinte, o próprio presidente da época do INSS, ele já sabia do pleito, estava recém conhecendo ele ali, ele já sabia do pleito e deu todo o apoio para a construção do pleito. E a gente descobriu também que a DGP, a área de carreiras ali, né, o coordenador de carreira, estava empenhado também que esse concurso saísse e nos auxiliou nessa nota técnica. A gente enviou para o Ministério da Previdência Social e o Ministério enviou essa nota técnica para o MGI solicitando concurso. Tá? A gente ali solicitou, se eu não me engano, 1.000 a 2.000 vagas, né, de concurso. E aí a gente foi, e aí o tempo passou, a gente teve algumas reuniões sobre outras pautas na Presidência da República, tinha o MGI, tinha vários ministérios envolvidos, e era sempre solicitado do INSS uma celeridade, né, na fila, enfim, diversos aspectos. E numa das reuniões eu cobrei isso, né? Falei assim, olha, mas e o nosso concurso? Já tinha passado o CNU 1, a gente não tinha sido contemplado, verdade seja dita, estava em vigência o concurso de técnicos e o lobby do Ministério e do INSS estava voltado para o chamamento de excedente para o curso de técnicos, e aí realmente tinha essa demanda, porque o concurso ia vencer, né? E aí eu cobrei isso do MGI, e o MGI não me respondeu nada. O secretário que estava, né, no momento lá, ele não me respondeu, mas eu cobrei. O tempo passou, tivemos outras reuniões. Naquela época a gente era tipo 2 reuniões por semana na Presidência da República para falar sobre INSS, BPC, etc. E tal. E estava sendo cobrada a questão da reavaliação da deficiência. Tá? E aqui eu vou falar, eu estou iniciando sobre o serviço social, mas isso aí acabou rebatendo em todas as outras formações que foram. Na reunião seguinte, eu cheguei, joguei na mesa, foi na mesa, estava todo mundo assim, e eu falei com esse secretário. Eu falei, e aí, vocês estão cobrando a gente, mas mais uma vez, e o concurso público? Aí foi que ele me deu uma devolutiva, meio constrangido, e falou, olha, realmente a gente não se atentou ao primeiro pedido de vocês, o processo existe, eu já conversei com a ministra, que era a Esther Dweck, e a gente vai permitir o concurso de vocês e vai considerar um quantitativo significativo de vagas, porque realmente a gente entende que foi
de certa forma, uma falha nossa nesse aspecto. E aí a gente saiu dali super feliz, eu saí super feliz, e o concurso público de analistas não ia ser via CNU, ele ia ser via INSS. O INSS ia organizar esse concurso. E o presidente da época falou comigo: não, nós vamos organizar, igual a perícia médica organizou, nós vamos fazer rápido e etc e tal. E aí, de cara, ele já me pediu assim: Jorge, eles vão autorizar, me falaram algo ali em torno de 600 vagas, né, podendo ser até mais, mas eu preciso de X engenheiros porque eu estou com um problema na engenharia muito grande no INSS. A gente tem uma demanda por engenheiros e eu preciso desses X engenheiros. E aí eu falei com ele, não, presidente, claro, eu entendo perfeitamente. E eu acho que já que a gente vai solicitar engenheiros, a reabilitação ela tem uma necessidade muito grande também. E essa aí a reabilitação funcionando, né? Aí expliquei os impactos econômicos e também os impactos sociais da reabilitação funcionando. E de cara ele falou, ok. Ele não contestou, falou, não, vai ser só assistentes sociais. Porque assim, o MGI, ele autoriza o concurso para analistas. A formação, quem diz é o INSS. Então, na medida que eles autorizaram lá X, quem diz a formação e como vai ser é o INSS após autorizar. INSS, Ministério da Previdência. A gente voltou, eu comecei a organizar ali as coisas do concurso, dando uma acelerada, uma cadência, e aí no ano de 2015, vocês viram, aconteceu o que aconteceu, né, com a operação sem desconto, todo o afastamento de uma série de gestores do INSS, e naquele momento a diretora de gestão de pessoas entendeu que a gente não conseguiria tocar um concurso, porque esse concurso, na verdade, a ideia era que os concursados já estivessem trabalhando em janeiro desse ano, janeiro, fevereiro. Ia ser algo bem célere, assim. E aí ela falou, olha, primeiro, nós não temos condições de organizar esse concurso em todo o meio esse turbilhão, e é muito mais barato o pleito feito dentro da via CNU. Então a gente vai priorizar fazer via CNU. E aí veio o CNU, né, veio toda essa destruturação, e aí nesse momento as pactuações que tinham sido feitas antes foram repactuadas. E aí foi questionado as diretorias se tinham interesse, em quais formações. Foi uma coisa assim que não houve um estudo, né, de quais as formações eram mais necessárias, né, como é que a gente estrutura ali as formações. E aí foi isso, aí cada área foi pedindo. Ah, eu quero formação em direito, eu quero formação nisso, quero formação em pedagogia, eu quero formação. E aí, né, foi descentralizado algumas vagas para essas diretorias que demandaram necessidades. E assim foi organizado o curso, né? Essa história eu conto porque eu acho que foi importante, né? Numa mesa de reunião, né? Uma cobrança, sai um concurso público que sem dúvida nenhuma vai dar um impacto gigantesco no INSS. Eu acho que é assim, as coisas, a gente que está em Brasília, né? Eu não falei, eu moro em Brasília, embora eu seja carioca, né? Moro em Brasília, as coisas se dão muito nesse viés. E tanto que eu falo com o pessoal, né, da comissão, a gente conversa muito. Fala assim, cara, a gente pode ter certeza de uma coisa, embora seja importante, né, a pressão no INSS, no Ministério da Previdência, ninguém quer mais vocês no quadro do que o INSS e o Ministério da Previdência. Se o Ministério da Previdência e o INSS pudessem escolher, né, tô falando, tirando aí o impacto econômico, etc e tal, ele ia completar todas as vagas do cargo. Ele ia chamar 20, acho que as vagas do cargo estão algo em torno ali, não sei, de 4 mil, né? Vacância, eles iam chamar todo mundo. Porque para o INSS e para o Ministério da Previdência, quanto mais melhor. Né? Então, sem dúvida nenhuma, eles têm esse interesse. Quem é que olha de outra forma? O Ministério da Gestão e Inovação, no Serviço Público, ele, várias reuniões eu participei com eles e é uma coisa assim que eles cuidam do nosso cargo, da nossa carreira e de outras 50 carreiras do serviço público, né? A gente vai reunir com a gente sai e entra outras 10 fazendo outro tipo de solicitação. A gente fala que a nossa carreira é muito importante e outras 50 dizem que também é muito importante e todas elas têm a necessidade de concurso público. Então, quem faz esse balanço de quem vai e quem não vai, sem dúvida nenhuma, é a área fiscal, né? E o Ministério da Gestão e Inovação, que faz esse peso e contrapeso, na onde cabe mais servidores, onde cabe menos servidores, e faz esse balanço. Então, sem dúvida nenhuma, quem é as inserções, né, as incidências, tem que ser o Ministério da Gestão e Inovação, no Ministério da INSS e da Previdência, ok, são parceiros nesse pleito,
nas áreas econômicas, na presidência da República, né, que tem que saber que há ali uma área, um interesse no que se refere a isso, sem dúvida nenhuma no parlamento, né, porque os parlamentares podem muito auxiliar nesse processo até na votação do orçamento, né, na liberação de recursos, na votação de recursos, para que seja liberado um número maior de vagas para servidores públicos e etc e tal. Delane, fala um Diga. pouco aí como é que foi a sua experiência enquanto cadastro de reserva, né? Como é que você está acompanhando aí essas demandas? O que que você acha importante para esse pessoal que está no cadastro de reserva, está pleiteando aí? Eu vou tentar aqui acessar também o chat, que eu estou sem meu acesso ao chat. Então, eu fui cadastro de reserva de 2009 a 2010, mas na época não tinha redes sociais. Então a gente se unia num fórum de um cursinho, acho que é PCI Concurso, não me lembro direito, mas tinha lá um fórum que a gente perguntava um aqui, uma informação ali, e nada muito oficial. A gente não tinha esse poder que hoje vocês têm aí de. Ô, gente, travou? O Jorge travou para mim. Vocês estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo, não travou Tá me não. ouvindo? Só estava mexendo aqui nos controles. É porque você ficou travado aí para mim, eu fiquei na Não, dúvida. não, pode ficar tranquilo, estou te ouvindo. Então, não tinha as redes sociais, esse poder aí de se unir, de mobilizar, de ir atrás, não tinha isso. Então, era muito cada um por si ali, tentando uma informação ou outra. E não tinha também uma associação, um sindicato que também que quisesse a gente ali, que estivesse lutando, que a gente pudesse ter esse contato assim direto, igual a gente tá tendo vocês estão tendo essa oportunidade agora. Então, assim, para a gente, para mim, foi mais sofrido. Eu ficava todos os dias, entrava lá no Diário Oficial para ver se saía uma nomeação, o que que saía, informação né, de jornal, se ia sair ou não. Então, hoje a gente tem muito mais acesso à informação, né? Então, e se unir, assim, igual o pessoal do serviço social já tem um grupo aí bacana que está se mobilizando, que estão indo atrás de pessoas que possam dar informação, de pessoas que possam auxiliar aí nessa, nesse chamamento aí mesmo. Achei assim, super de outro nível, né? Muito mais do que na minha época. Hoje você tem muito mais acesso à informação, né? Você consegue até É, as é, inserções, as discussões. Na semana passada nós tivemos uma reunião com as comissões, né? Falando um pouco sobre isso. Então, você vê uma. E é engraçado, né? Você vê uma entrevista do ministro, ao mesmo tempo o contrário também acontece, né? Você vê uma entrevista do ministro, da presidente do INSS, e aí já toma aquilo como verdade e rapidamente toma uma outra proporção, né? é, isso é verdade também, porque acontece de muito boato, fake news também, né? E o que deixa mais ansioso. Muito cursinho querendo vender, né? Outros concursos. Eu costumo dizer até que a questão dos cursinhos, né? O pessoal pergunta muito aí, né, no chat pergunta, vai ter outro concurso? Gente, primeiro, nós estamos num ano que é um ano de eleições, Copa do Mundo, não vai ter concurso esse ano. E a gente, assim, nem para técnicos e principalmente para analistas, porque o concurso de analistas ele está válido até o ano que vem. E na minha perspectiva, eu já falei isso até em alguns vídeos no meu Instagram, na minha perspectiva, o ano que vem também não vamos ter concurso. Vamos ter concurso a partir de 2028, né? E o CNU, ele abre essa possibilidade da gente ter até concurso com número menor de vagas mais frequentes. Mas esse ano não tem a possibilidade de concurso. Isso não elimina a sua necessidade de estudar. Por quê? Porque é um concurso concorrido. Né? Foram 120 vagas, 120 mil vagas, né, para o eixo, né, para o bloco de Seguridade Social. Então, assim, é importante que quem não passou nesse concurso ou está pleiteando uma vaga, que comece a estudar desde agora. Né? Você vai ter 2 anos ali para se para acumular esse conhecimento.
E eu acredito, é minha percepção, que vai ter concurso sim, né, mais concurso para técnicos e analistas, mas não vai ser esse ano. Esse ano não há possibilidade disso. Até porque a ministra, eu falei isso no ano passado ainda, a ministra disse que o ano de 2026, a ministra do EG, que o ano de 2026 era o ano de chamar o excedente do CNU1, né, se concentrar nisso, não de fazer um CNU3. E eu acho que o ano de 2027 vai ser um ano de chamar o excedente do CNU2. Então também não acredito que vai ter concurso. Acho que vai ter concurso sim em 2028. Para quais formações, né, para qual cargo, isso não tem como prever. Mas a minha expectativa é essa. E sem dúvida nenhuma, nossa força maior agora é o chamamento do excedente, né? Tanto dos 25%, que é de competência do ministro, quanto também o restante de todo o cadastro de reserva. A gente acha que tem espaço orçamentário para isso e a necessidade é mais do que justificável, né? Isso, Danila. Danila Isso. Delane. Você tá Delane, com a Danila na cabeça, né? é Você uma teve com colega ela lá nossa, uma esses colega dias, né? nossa. É. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou pedir para você sair para ver se Tá, consigo aqui liberar os meus comandos, que eu estou sem os comandos, para chamar os colegas das comissões. tá, beleza. Deixa eu ver como é que faz pra sair. Acho que tu vai ter que dar o head aí mesmo. Como é que é isso, gente? Só Só apertar desloga. X. Beleza. Sai do Instagram. Beleza. Voltar os meus comandos, eu acho. Deixa eu ver aqui, pessoal, se eu consigo organizar. Pessoal, não estou conseguindo, mas eu vou entrar no chat aqui para ver se eu consigo, pelo menos, ver as perguntas de vocês. Aqui. Ah, consegui, beleza. Bom, se vocês tiverem algumas perguntas, eu vou pedir para vocês mandarem aí, para ver se eu consigo pegar aqui. Cargo de analista de administração tem uma boa convocação ou é limitada? O cargo de analista em administração, nós temos muitos administradores, né, dentro do INSS. E é uma formação que, sem dúvida nenhuma, agrega muito ao INSS. Então, acredito que sim, né? Foi um número de vagas reduzidas, então, sem dúvida nenhuma, eu acho que cabe sim dentro do chamamento do excedente. Jorge, você acredita na possibilidade de chamar mais que 25% já divulgado? Sim, eu acredito que há a possibilidade de chamamento dos 25% e acredito também no chamamento do excedente, tá? Não só dos 25%, mas do restante do excedente. Qual a região acha que vai chamar mais excedente do serviço social? Bom, eu não estou na gestão, né? Então quem está fazendo, eu não estou participando desse levantamento, mas sem dúvida nenhuma, se o critério for, né, tempo de espera, né, por atendimento do serviço social, acredito que a região Nordeste e a região Norte sejam as maiores demandantes, né? Porque sem dúvida nenhuma é aonde tem o maior tempo de espera por serviço social e reabilitação profissional. É,
Bom, o que vai acontecer com as vagas em vacância, né? Que é os colegas, assim, enfim, vagas que colegas que ou passaram em outro concurso, saíram, né? Ou que não assumiram, enfim, assim, como qualquer outra convocação, né? Será convocado o excedente para preenchimento dessas vagas. Atenção, tá? O preenchimento dessas vagas, a convocação de excedente pode acontecer até na véspera do vencimento do concurso. O concurso de 2015, que eu auxiliei na organização, era o chefe da divisão de serviço social na época, ele chamou até semanas antes, assim. Uma semana antes estavam ligando ali, pedindo para quem não fosse assumir, desistir, mandar e-mail, desistindo de forma célere para poder chamar o excedente. Então, isso aí tem que ficar atento. Será que chamam todo o cadastro de reserva? Bom, estamos trabalhando para isso. Eu acredito que o cadastro de reserva não é uma quantidade significativa, né? Eu acredito sim que há a possibilidade e a margem fiscal para que a gente possa chamar todo o cadastro de reserva. É, Você tem ideia do quantitativo de assistentes sociais que necessita o INSS? Olha, eu não lembro de terem sido produzidos estudos em quantidades, tá? O que se refere à quantidade. Mas o que eu posso afirmar é que serviço social, como as outras profissões, sempre são profissões muito bem-vindas e tem uma demanda de trabalho muito grande, para além do serviço social, para além do BPC, né? E TOs, físio, psicólogos, para além da reabilitação profissional, né? Então, tem outras atividades dentro do INSS que podem absorver também essas profissões. É, como foram decididas as lotações? As lotações foram decididas em critérios técnicos, né? Foi solicitado estudos pelas superintendências da necessidade de lotações. Então, às vezes, ele foi considerado não só a quantidade de benefícios naquela região, mas a quantidade também de profissionais que, em determinada região, que fosse uma região polo, pudesse ocupar, né, fazer atendimentos em outras áreas. Estou falando no que se refere ao serviço social, tá? Então, para vocês terem ideia, são 5.500 municípios, aproximadamente. O INSS tem cerca de 1.600 agências e só havia serviço social em 500 agências. Então, muito aquém dos 5.500 municípios. E como sanar isso só com 300 vagas, né? Você tem que colocar pessoas ali em pontos-chave em que o cidadão possa se deslocar menos para alcançar aquele serviço. Então, essa engenharia das lotações foi feita, né, com a direção central da INSS, em apoio das superintendências, e os serviços sociais, e o serviço social ali nessa organização. Os outros cargos, né, a gente tem a diretoria de tecnologia da informação, então os cargos que são guarda-chuva na tecnologia da informação, né, foram priorizados em Brasília, os cargos de saúde e segurança do trabalho, né, que vão trabalhar no antigo SQVT, foram por superintendência para fazer um serviço de forma descentralizada, um atendimento mais integral ao servidor. Então, cada serviço também foi organizando de acordo, né, com a sua necessidade, né? Os profissionais com formação em direito se concentraram majoritariamente também na direção central, né, nas áreas de gestão de pessoas e na diretoria de benefícios também. Então, a gente teve ali também esse equacionamento, né? Essa organização por parte das diretorias. Essa live ficará salva nos nossos perfis. Peço que vocês sigam aí. Pode digitar ali nos nossos seguidos, né? A comissão do cadastro de reserva do serviço social e de fisioterapeutas. Eu vou tentar deixar na descrição desse vídeo aqui, quando a gente colocar esse vídeo, a gente salvar ele no nosso Instagram, eu vou colocar o arroba, tá, dessas associações. E melhor, vou pedir para a galera da associação aí colocar o arroba, seu próprio arroba aí no chat, para que o pessoal também possa seguir. O pessoal está questionando se os 25% seriam a mesma divisão de formação, né, que foi feito o primeiro chamamento. Não necessariamente, tá? Esses 25%, como cadastro de reserva,
é uma decisão ali da gestão do INSS, do Ministério da Previdência. Eles podem fazer a mesma distribuição proporcional dos cargos, ou eles podem solicitar só de alguns cargos específicos, tá? Isso é de acordo com a necessidade de gestão. Ó, o pessoal colocou ali, ó, o arroba. Obrigado, Renata. Arroba recomposição do quadro INSS já. Na medida que o pessoal for botando o arroba aqui, eu vou falando para vocês também. Deixa eu ver mais perguntas aqui. 25% ainda esse ano? Sim, acredito que sim. Para os 25% é necessário que sejam chamados, né, os primeiros nomeados. Então, assim que os primeiros nomeados tomarem posse e tal, foi feito o processo, o chamamento dos 25%. Acredito para esse ano e acredito também, né, nós, enquanto ANASEG, tivemos essa sinalização, inclusive do chamamento do excedente para além dos 25% ainda para esse ano, né? Estamos trabalhando para isso. Qual a perspectiva de chamamento do Acelere INSS? Foram anunciadas 300 vagas para assistentes sociais, mais 300. O pessoal tem perguntado muito, né, sobre as declarações, ou o que consta lá no projeto do Acelere INSS. Deixa eu explicar para vocês sobre isso. O projeto Acelere INSS foi um projeto apresentado pela atual presidente do INSS, Ana Cristina, e esse projeto tem uma série de medidas para a redução da fila do INSS, né, na melhoria dos atendimentos e etc. e tal. E há sim ali uma menção à solicitação de concurso público, tá? Mas ele é um projeto do INSS, né? E esse é um desejo, como eu falei para vocês, da presidente do INSS, como o Ministério da Previdência também tem esse desejo. Quem encaminha, né, esse chamamento não é o INSS nem o Ministério da Previdência, é o Ministério da Gestão e Inovação, né, que vê, né, faz todo um estudo para saber a possibilidade desse acidente. Então, não é porque tem no projeto do INSS que vai ser feito esse chamamento, tá? Uma outra questão que é importante que vocês sinalizem também, porque a gente vê muito postagens, né, aleatórias no que se refere a isso, a INSS solicita 4.000 vagas. O INSS envia todos os anos uma solicitação de concurso público ao Ministério da Gestão e Inovação, baseado na vacância de seus cargos, né? Quando os cargos são criados, é criado também o número de vagas, né, para esses cargos. Então, baseado nessa vacância dos cargos, sempre é feita uma nota técnica pela área de carreiras da Diretoria de Gestão e Inovação, solicitando o preenchimento, seja para técnico, seja para analista. E aí, todos os anos saem essas notas e todos os anos dizem: INSS solicita vaga, vai vir concurso, compre o curso, etc. e tal. Só para dizer, assim, grosso modo, não tem questão nenhuma com concursos públicos, concursinhos. Eu acho que eles fazem seus papéis, né, de capacitar, e muitos capacitam super bem. E acho, né, que as pessoas não têm que se preparar só quando são emitidos os editais, né, os concursos importantes a gente tem que se preparar antes, mas sai muita informação não oficial e tendenciosa. E essa é uma delas. Então, o INSS sempre vai solicitar concurso. Se vai ser aprovado ou não, é uma outra questão, tá? Como eu disse para vocês, o INSS e o Ministério da Previdência têm todo o interesse no preenchimento de vagas. Como o governo federal, de uma forma geral, né, tem interesse no preenchimento de vagas. No entanto, tem pesos e contrapesos que tem que ser feito no batimento do orçamento, né, disponível, com a possibilidade de atendimento de todas as categorias profissionais dentro do serviço público. Então, há essa necessidade, né, de atendimento de várias categorias profissionais. Por isso, a gente também construiu a ANASEG, né? Então, a ANASEG, ela vem nesse bojo da gente fortalecer não só os analistas de segurança, mas como todo o INSS. O INSS é um órgão gigantesco, orçamento de 1 trilhão, 43 milhões de atendimentos, né? Então, a gente, diferente das outras políticas públicas de seguridade, você pega a política de saúde, o Ministério da Saúde, ele não possui, né, unidade de saúde, ele cofinancia. Até mesmo as universidades federais já são geridas por fundações. Você pega o Ministério do Desenvolvimento Social, os CRAs,
não são do Ministério do Desenvolvimento Social. O Ministério do Desenvolvimento Social não tem nenhum CRAS, ele cofinancia. O INSS é diferente, ele é centralizado. Então, o Ministério da Previdência, né, o INSS, ele tem todas as agências sob a sua gestão. Então, é um órgão muito grande, é o maior órgão de distribuição de renda, né, no país e no mundo, um dos maiores, e com a maior folha de pagamento, e vocês veem que um descuido, né, gera um impacto de bilhões no que se refere ao orçamento, e a gente está falando de pessoas ali desde o nascimento até a aposentadoria. Né? A gente está falando de pessoas que acessam o INSS desde a maternidade, né, até após o falecimento. Então, é um órgão muito grande, muito importante para a população brasileira. Então, a gente não, a gente precisa de um cargo, né, de uma carreira desse tamanho. Então, por isso, né, a gente briga, né, e luta aí por uma carreira e um INSS forte. Inclusive, lá no nosso site, a gente tem uma proposta de reestruturação do INSS, né, de cargos, de governança, enfim. E a gente tem lá no nosso site e é uma das nossas bandeiras. É isso que a gente está levando à frente, que a gente vai estar conversando com o MGI, conversando com o INSS, com o Ministério da Previdência. A gente vai abrir várias frentes aí. A gente está na fase de consulta pelos associados. Os associados estão dando contribuições em cima da proposta e a partir dessas contribuições a gente vai à frente. Então, o concurso público ele também está nessa esteira, né, de organização. Mais perguntas? Deixa eu ver aqui. Antes de chamarem o cadastro de reserva, abre edital de remoção, nós que estaremos em estágio probatório podemos participar? Bom, eu vou dizer, eu não sei o que o INSS vai fazer, mas eu vou te dizer o que eu espero que o INSS faça, tá? É, há um dispositivo legal que diz da precedência das vagas, né? A gente tem colegas, inclusive na Polícia Federal, né, dos sindicatos e federações, que inclusive isso para eles é muito pacificado. Quem entra depois, quem entra antes, tem que escolher as vagas do concurso de depois, inclusive. Então, a nossa defesa, o nosso entendimento é que mesmo os colegas que entraram têm que ter a precedência das vagas que forem ofertadas para novos chamamentos, né? Essa é uma, não é nenhuma posição. Eu acho que essa é uma disposição legal que eu acredito e torço que o INSS cumpra. Então, eu acredito sim num edital de remoção para os colegas que já estão no INSS e vão solicitar essas novas vagas. Inclusive, a gente fez um ofício, né, ao Ministério da Gestão e Inovação e ao Ministério da Previdência, citando isso e que era o nosso posicionamento, que é o nosso posicionamento. Né? Como o governo recebeu a proposta de tornar o INSS uma autarquia especial? A gente fez já várias conversas sobre isso, né? Em bastidores, conversas não oficiais, no que se refere a isso. Essa é uma construção que a gente já traz de muitos anos, né? Em 2020, um grupo de analistas, mesmo não existindo a ANASEG, já tinha feito uma construção que ia mais ou menos nessa direção. Então, a gente tem essa intenção a gente já tinha essa intenção e já tinha esse diálogo já estabelecido. Agora, com o fechamento da proposta, né, de autarquia especial por parte dos associados, a gente vai fazer discussões mais frequentes com entidades que sejam parceiras, federações que sejam parceiras. Então, assim, mas todos os lugares que a gente tem ido, a gente tem sido bem recebido com a proposta. Inclusive, a gente conversou com colegas do SIM de agências, né, que é o sindicato que cuida das agências reguladoras, e eles também nunca tinham pensado nessa proposta de uma agência reguladora para o INSS, de uma autarquia especial para o INSS, mas eles viram com muitos bons olhos, mas precisava amadurecer essa discussão enquanto entidade. Inclusive, eles até mencionaram, a gente até recebeu uma proposta do IBAMA, a gente até entende que o IBAMA poderia ser uma autarquia especial, mas do INSS a gente nunca tinha refletido sobre isso, mas é bem interessante. Então, a gente tem recebido muito favoravelmente esses processos. O outro arroba aqui, que é do cadastro de reserva dos colegas da comissão, é o arroba cr.fisioterapia.cn2, tá? Tá lá também na nossa descrição.
Bom, os colegas discutindo aqui no chat estratégias, né? E aí, basicamente é isso, gente. Não consegui aqui, também é a primeira live aí, né, que a gente faz enquanto a Ana segue. A gente consiga fazer outras. Não consegui aqui incluir as colegas dos cadastros de reserva, mas peço que vocês sigam lá, pessoal do cadastro de reserva, tanto de serviço social quanto de fisioterapia. Quero, né, e apelo aí que os colegas com outras formações, né, na área de engenharia, direito, terapia ocupacional, contabilidade, eu acho que é importante vocês se organizarem também junto, né, e já conversei isso com o pessoal do cadastro de reserva de fisioterapia e serviço social, que é importante vocês se unirem. Quanto mais pessoas agregando, mais força vocês vão ter, até porque vai ter um processo que eu já presenciei, que é o processo de que, na medida em que o pessoal for sendo chamado, vai haver uma desmobilização. Dois processos vão desmobilizar muito vocês. Na medida em que as pessoas forem convocadas, forem nomeadas, e pessoas também que forem passando em outros concursos ou se desanimarem com esse processo, que é um processo de expectativa, né? E gera muito desgaste. Então vocês vão cada vez encolhendo, né, as pessoas engajadas nesse processo. Então, se vocês já entrarem fragmentado, vai ser muito ruim. Então, eu proponho que vocês se juntem, hein, as pessoas que estão pleiteando isso, que vocês se juntem e aí sim vão ter mais força para pleitear essas vagas. É um processo desgastante, eu já tive desse lado de vocês, né? Como eu disse para vocês, vocês podem ter certeza que a ANASEG vai lutar para que sejam chamados todo o excedente, né? Eu acredito que junto dessas forças também o INSS, o Ministério da Previdência, né? As áreas de chefia, né, dos serviços previdenciários, reabilitação profissional, serviço social, saúde e qualidade de vida, as áreas de logística, né, nas engenharias, tenho certeza, as áreas de tecnologia estão torcendo para que entrem mais colegas, para que eles ganhem essa força de trabalho e consigam aí, ir à frente. Eu já disse isso, quando eu entrei no INSS eram 40 mil servidores e hoje nós somos 20 mil servidores. Então, um quadro bem aquém, só que a população ela cresce, né? A população ela cresce, quantidade de pessoas contribuindo, a quantidade de pessoas solicitando BPC. Quando eu entrei no INSS, o número de solicitações de BPC, de avaliações sociais que a gente fazia, era cerca de 30 mil por mês. E até o último dado que eu tive acesso, eram cerca de 100 mil por mês. Então, olha a quantidade, né? Quando eu entrei eram 40 mil servidores, a gente atendia, enquanto serviço social, a gente atendia 30 mil avaliações. E agora são 100 mil avaliações. Se aumentou o número de avaliações, aumentou o número de requerimentos também. Então, há essa necessidade da gente de recomposição dos cargos e de fortalecimento dos cargos. Então, a ANASEG, ela recebe vocês de braços abertos, tá? Há muitos colegas aí na live que já ingressaram no INSS e ficam perguntando para a gente a questão da associação, né? Sejam bem-vindos, venham com a gente, somem esforços. Vocês têm certeza que vocês vão ver que a ANASEG, ela tem uma proposta nova, né? Uma proposta de negociar, de entregar resultado, no sentido de criar propostas, né? Tangíveis, né? Propostas para o executivo ter projetos, né? Então a gente cria projetos e a gente entrega projetos e a gente trabalha em cima daqueles projetos. E a ANASEG não tem vaidade. Todos que quiserem compor esse projeto, né, seja as entidades, seja outras entidades, outros sindicatos, a gente está sempre, né, à disposição, porque a gente não tem a vaidade de ser o farol de quem entregou a melhoria na condição de trabalho dos servidores e na melhoria da política pública. A gente está à disposição para que as pessoas tenham um melhor atendimento, independente de quem vai assinar o projeto. Então, nós temos projeto para a reestruturação do INSS, para a carreira do INSS, para melhoria na área de tecnologia da informação, que vocês sabem que é muito noticiado, né? As questões referentes à queda de sistemas, nossa relação com a DataPrev, enfim, tudo isso é necessidade de criações de projetos e de selecionamento no que se refere a isso. Quem melhor para fazer isso do que profissionais capacitados, né, servidores do INSS, pessoas com formação, né, e trajetória na área. Então, é isso que a ANASEG ela se pressupõe como uma associação. Então,
A gente espera vocês na AnaSeg, estamos à disposição e se juntem a gente, porque vocês vão ver que é importante e é necessário. Tá bom, pessoal? Forte abraço, a gente vê vocês em breve.